Olá, eu sou Marília Machel e essa é a nossa segunda aula pensada com material complementar para a exposição Michelangelo, o Mestre da Capela Sistina. Nessa segunda aula, a gente vai conversar um pouco sobre a relação do teto da capela e do Michelangelo com a tradição clássica. Se nós observarmos a estrutura pictórico-narrativa do teto da capela, como nós mencionamos na primeira aula, né, a gente percebe que esse teto ele traz à tona, utiliza sobretudo personagens advindos do Antigo Testamento, né? Normalmente, a gente, quando pensa no teto, nos vem em mente essas imagens centrais, né? Desse grupo central, como a criação de Adão, ou como o pecado original, né? Ou até mesmo, não sei, a criação do Sol e da Lua, que são imagens mais conhecidas, que se difundem, que fazem com que é o que vem em mente da gente quando se pensa no teto da Capela Sistina. Porém, esse teto tem um programa muito complexo, né, em que, em torno dessas cenas centrais, em torno das histórias do Gênesis, a gente vai ter uma série de adivinhos, né, de personagens conhecidos como adivinhos, e falando um pouco sobre eles que eu gostaria de começar a nossa aula de hoje, né? A gente vai encontrar, dentre esses adivinhos, os profetas do Antigo Testamento, né? Como Isaías, como Jonas, que você percebe aqui no alto, que aparece junto com esse peixe gigante, que no caso seria a baleia, né, da história de Jonas. E aqui embaixo a gente tem Daniel, que aqui escolhidos entre outros profetas. Daniel é uma figura muito importante nessa leitura providencialista da igreja, porque é com base nas suas profecias que vão haver as grandes interpretações milenaristas da época moderna. Então, é Daniel que vai falar nos 5 impérios e dizer que Roma é o 4º império que antecede a vinda daquele império que vai preparar a humanidade para a volta de Cristo. Então, em certa medida, a gente poderia interpretar o Daniel como alguém que dá um suporte, então, para essa leitura providencialista em maneira bastante específica, e essa leitura que talvez coloque, então, o papado como os continuadores, então, dessa Roma imperial, e talvez, então, esse reino, né, que estaria preparando o mundo, essa liderança que prepararia o mundo para a vinda de Cristo. Porém, além desses profetas presentes no Antigo Testamento, no contexto do teto da Capela Sistina, a gente vai encontrar também essas imagens femininas, né, que podem causar, num primeiro momento, uma certa perplexidade na audiência, né, na medida em que nós não temos profetisas no Antigo Testamento, né? Então, quem seriam essas mulheres, né, que estão aparecendo aqui, né? Essas mulheres são sibilas, né? Sibilas são adivinhas, né? Que eram conhecidas na antiguidade. A gente tem um texto bastante famoso do Varrão, que descreve, que é um autor da antiguidade, que descreve, então, a existência de 10 sibilas, né? Essas sibilas, elas, desde bastante cedo, na Idade Média, vão passar a ser interpretadas como espécies de profetisas de Jesus, da vinda de Jesus Cristo. Como é que isso acontece, né? Apesar de terem livros sibílicos que vinham da antiguidade, esses livros se perderam com esses oráculos, com esses textos de adivinhação. Mas é através de uma obra de Virgílio chamado Éclogas,
que é Virgílio é um autor romano que vai ser muito conhecido já na Alta Idade Média, muito difundido na Idade Média, e muito lido, né, durante o próprio Renascimento, com a retomada dos estudos, né, dos textos antigos pelos humanistas. E nesse texto do Virgílio, ele vai colocar na boca de uma sibila algumas frases, especificamente a sibila de Cuma, e aí essas frases vão ser interpretadas na Idade Média como profecias sobre a vida de Cristo, né? Então, dessa maneira, a gente vai haver esse paralelismo que é comum já na Idade Média entre as sibilas e os profetas do Antigo Testamento. Isso também faz parte de uma certa visão que tem início ali, sobretudo com Santo Agostinho já, e a patrística, que é uma visão que vai tentar, então, criar uma fusão, né, da cultura pagã antiga com o cristianismo. Obviamente que é uma fusão que parte da ideia de que a cultura pagã vai estar a serviço do cristianismo, é um antecedente do cristianismo e traz valores que poderiam ser aproveitados pelo cristianismo. E, ademais, como Cristo, né, veio ao mundo durante o Império Romano, os pagãos teriam sido aqueles sujeitos que não tinham tido a possibilidade de conhecer Jesus, porque nasceram antes de Cristo. Né? Então, essa concepção de que eles eram anteriores a Cristo, então eles não têm, e tinham uma religião que não era a religião cristã, não é um problema nessa visão, porque justamente por serem anteriores e depois se convertido ao cristianismo, isso permitiria, de alguma maneira, essa licença, né, que permitiria aos cristãos beberem e se apropriarem dessa cultura pagã, né? Porém, se nós observarmos melhor o teto da capela, a gente vai perceber que, além das sibilas, né, a gente vai ter outras figuras que são, digamos assim, inesperadas para uma narrativa de tipo providencialista cristão. Uma dessas figuras seriam os putti, né, que é um nome em italiano que se usa para falar dessas crianças pequenas, né, e em geral no plural, né, puto, putti, e que são essas crianças que aqui aparecem um pouco com essa função de telamone, essa função de sustentação arquitetônica, como se eles fossem, na verdade, enfeites arquitetônicos, ou algumas vezes aparecem, como aqui na base da Sibília Litreia, como pequenas figuras vivas, certo? Então, essas figuras são figuras que vêm da tradição romana. Os romanos vão colocar essas crianças pequenas que têm uma certa relação com o Cupido, num certo momento da história da construção da mitologia antiga, e vão distribuir esses meninos pequenos, gordinhos e fofinhos, praticamente em uma grande parte da iconografia antiga. Mas, além deles, causa ainda uma certa perplexidade essas figuras masculinas nuas que estão aqui sentadas sobre essas pequenas colunas, no topo dessas colunas, né, que não tem, no primeiro momento, uma explicação tão evidente, né, na nossa cultura visual. Essas figuras são aqueles que a gente chama de ignudes, né? São figuras que vão aparecer na pintura do Michelangelo, não só aqui na Capela Sistina, e eles têm a função justamente de representar esse mundo antigo. Eles são, porque a estatuária antiga, como você sabe, muitas vezes representa as figuras nuas, né? Então, eles não são estátuas, né?
mas eles estão aqui são trazidos nesse contexto para representar justamente essa fusão, né, essa importância da cultura pagã como parte, né, da história do próprio cristianismo. Os ignudos, né, eles vão aparecer também nessa Sagrada Família, que a gente chama de tondo doni, tondo que vem de redondo, né, rotondo em italiano, que foi feito pelo Michelangelo para o Agnolo Doni e a Maddalena Strozzi, que é um casal de duas famílias de comerciantes florentinos, justamente em 1507, que é aquele ano em que ele estava já em Roma, já tinha sido chamado para fazer a Capela Sistina, mas aí ele tem uns certos atritos com o Papa, e ele volta para Florença, e aí ele pinta essa tela, né, em que ele expressa, então, que é uma tela pintada em comemoração ao nascimento da filha Maria do casal, né? Que está, então aqui, por isso a representação da Sagrada Família, com paralelismo, né, entre a família recém-formada, que agora tinha uma criança, né? Alguns autores sustentam que a presença aqui atrás de São João Batista, né, indicaria que era um quadro associado a ideia de um batismo, associado ao batismo. Mas eu tendo a entender João Batista aqui como um antecessor de Cristo. O que eu quero dizer isso? Porque me parece claramente que o quadro ele é pensado em uma estrutura sempre de planos, né, onde no primeiro plano está Maria, José e o menino Jesus, né? E mais atrás, João Batista, que está ali como um antecessor de Cristo, representando justamente aquele que veio antes, aquele que veio anunciar o Messias, né? E atrás dele a gente tem justamente essas figuras, né? Que são essas figuras nuas que estão ali representando a filosofia antiga, representando a sabedoria pagã, esses que vieram, então, como eu disse, antes de Cristo. Eu acho que no tom do Doni, essa mensagem que depois está ali implícita na Capela Sistina se faz muito mais clara, né? A ideia que Michelangelo tinha da função do paganismo dentro de uma história providencialista da humanidade, que começaria com a criação de Adão, né? Depois a expulsão do paraíso, esse momento de dispersão da humanidade, onde os antigos gregos e os antigos romanos indicariam um caminho, e esse caminho seria, então, o caminho de Cristo, que viria para renovar a aliança dos homens com Deus. Então, me parece muito claro aqui a função que ele entendia para essa antiguidade, como ele interpretava essa antiguidade do ponto de vista filosófico, do ponto de vista até cosmogônico, né? Como ela se inseria dentro da grande cosmogonia que ele conta no teto da capela, e essa antiguidade, então, para ele representava algo a ser cultivado, a ser preservado pelos cristãos, certo? Então é nessa chave que a gente pode entender a presença desses corpos no contexto da Capela Sistina. Todavia, essa relação de Michelangelo com a antiguidade, ela não passava somente por essa reflexão mais abstrata, mais associada ao pensamento da antiguidade. Ele também, como tinha acontecido com os grandes pintores e escultores do Renascimento florentino, tinha pensado o exemplo dos antigos, né, através das práticas de emular as formas que a estatuária da antiguidade tinha. Então, eles estão nus ali, né, apesar de ser uma pintura, porque justamente o modelo da estatuária, o modelo de representação do corpo da antiguidade era a nudez.
Isso a gente pode ver, né, como essa emulação das formas clássicas conduziu aos artistas dessa época, dessa escola florentina, sobretudo, a buscar novas formas de representação do corpo, né, e a pensar, até mesmo a partir dos textos clássicos que eles tinham acesso, a anatomia humana, as proporções humanas, até mesmo, diria, o movimento, né? Um exemplo disso, que não é um exemplo do Michelangelo, mas é um exemplo muito famoso, né? Esse desenho do Leonardo da Vinci, em que ele tenta pensar essas proporções do corpo humano a partir daquilo que está escrito na obra de Vitrúvio, né, da arquitetura de Vitrúvio, essas reflexões sobre a forma e as proporções do corpo. E o Leonardo, como você sabe, é um contemporâneo de Michelangelo, um grande estudioso da anatomia. Então, o Michelangelo, nesse interesse pelo corpo nu e por essas formas que advêm dos modelos da estatuária antiga, não tá sozinho. Mas é importante a gente ter presente, né, que quando a gente está pensando na antiguidade clássica, que os renascentistas tinham acesso, a gente não pode pensar na mesma antiguidade clássica que a gente tem acesso hoje, né? Quando a gente pensa em escultura antiga, a gente pensa normalmente em algumas esculturas mais famosas, como, por exemplo, o Discóbulo, que foi descoberto no século XVIII, ou o Dorífero, que foi descoberto em Pompeia, em 1797. Vocês têm que saber que mesmo Pompeia só veio a ser descoberta em meados do século XVIII. Outra escultura muito famosa, que é a Vênus de Milo, que está no Louvre, ou a Vitória de Samotrácia, também outra escultura paradigmática que a gente conhece lá do Louvre, são duas estátuas que só foram descobertas no século XIX, quando, com o fim do Império Otomano, ou pelo menos com uma fragmentação desse império, se começaram a se fazer escavações arqueológicas na Grécia ou no Egito, esses territórios que antes não eram acessíveis, muitas vezes, ao Ocidente, ao nascimento da própria arqueologia científica no século XIX. Então, talvez essas imagens, que são para nós imagens muito paradigmáticas da antiguidade, não são as obras a que os homens do Renascimento se voltavam e se inspiravam, porque não eram conhecidas por eles. Tá? Então, a gente precisa pensar, quando pensa na antiguidade disponível, né, ao alcance dos olhos daqueles artistas ali italianos do Renascimento, a gente precisa pensar, sobretudo, antes de mais nada, aos sarcófagos. Eu sei que é uma coisa estranha a gente pensar isso, né, mas muitos dos sarcófagos romanos, eles foram reutilizados durante a Idade Média como tumbas, dentro das igrejas, ou, digamos assim, no Campo Santo, no cemitério próximo às igrejas, aonde eram enterrados pessoas célebres, bispos ou grandes potestades locais, pessoas importantes. Então, o que acontecia? A durabilidade do mármore e essas decorações, por exemplo, aqui justamente a gente vê esse sarcófago que estava conservado em Pisa. Então, com certeza, os pintores florentinos viram esse sarcófago, né? É todo feito a decoração com esses putti, né? Às vezes são putti, às vezes são cupidinhos, né? Como eu disse, essa figura do cupido e do menino pequeno se confundem muito, e é muito comum que na iconografia romana eles apareçam dessa forma brincalhona, que eles estão jogando, estão comendo maçãs. Então, é sempre uma coisa um pouco festiva, né? E é um tema clássico dos sarcófagos. Então, a gente já entende de onde vem essa referência e esse uso desses cupidos, desses putti, que vai aparecer na arte renascentista como um todo, não? Mas que aqui aparece no sarcófago que a gente vai ver na Capela Sistina lá, como já falei anteriormente, né?
mas é uma parte significativa dos sarcófagos romanos que tinham à disposição nessa época eram sarcófagos que mostravam batalhas, né? Seja batalhas entre romanos e bárbaros, como é o caso dessa representação aqui, às vezes batalhas entre romanos e centauros, às vezes batalhas de centauros, centauromaquias, mas assim, acho que o tema mais clássico seria romanos e bárbaros. E são inúmeros, como é esse caso também desse outro sarcófago que também estava no cemitério em torno à Catedral de Pisa. E é muito claro quando a gente vai ver nessa peça, que é uma peça que está em cópia em tamanho natural na exposição de que nós estamos tratando aqui, né? E essa Batalha dos Centauros, que está conservada na Casa Buonarroti, em Florença, ela é um exemplo típico desses primeiros mármores esculpidos pelo Michelangelo, aonde ele claramente está se inspirando nesses sarcófagos, nessas cenas de batalhas dos sarcófagos para desenvolver a sua pintura, né? Até porque esse tipo de cena, né, esse tipo de autorrelevo, permite se pensar não só a forma do corpo, né, mas também permite pensar o movimento do corpo, né? E uma das grandes desafios de quando você pensa o domínio dessas técnicas é justamente trazer vida, trazer movimento para a representação do corpo humano e da ação humana. Bem, além das esculturas, né, uma outra fonte importante de conhecimento das imagens advindas da tradição greco-romana eram as estátuas, certo? As obras conhecidas, então, por Michelangelo e por seus contemporâneos, elas consistiam, sobretudo, num certo número de cópias romanas e poucos originais gregos que foram descobertas, sobretudo, nas escavações feitas em Roma a partir do pontificado de Martinho V. Enfim, essas obras de arte, né, elas foram muito encontradas em Roma, né? E isso é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. Como assim essas obras foram encontradas, né? Por que ninguém sabia onde elas estavam? Isso tem um pouco a ver com a história da própria cidade de Roma e com o que aconteceu com ela durante a Idade Média, né? Durante a Idade Média, a maioria das cidades romanas desapareceram, né? As cidades medievais que têm os mesmos nomes, né? Muitas das cidades medievais surgem ao lado com o mesmo nome, mas relativamente próximas à cidade original, né? E a tendência é que essas cidades medievais fossem aos poucos sendo mais ou menos do mesmo tamanho ou maiores que as cidades romanas de época antiga. Mas isso não acontece com Roma, porque Roma era uma grande metrópole com milhões de pessoas e durante a Idade Média ela sofre um processo de redução da população, a população abandona essa cidade e ela vai aos poucos se ruralizando. Aqui a gente pode ver nessa outra imagem, que é uma imagem de Roma no século XVI, tá? No final do século XVI, que uma parte muito grande do território da cidade de Roma, que ficava dentro da antiga muralha romana, tinha virado zona rural, né? E isso aqui já é em 1572. Então, na época de Michelangelo, ainda tinha regiões aqui que eram ruralizadas, que tinham hortas, que tinham partes que não eram urbanizadas. A parte que ficou mais urbanizada foi essa região aqui do Trastevere e perto da Catedral de São Pedro. Então, a cidade de Roma ela é um caso muito particular em que a cidade, digamos assim, se reflorestou, vamos dizer assim, durante a época medieval. Então, quando a corte romana, como eu mencionei na aula passada, volta para Roma e a gente começa essas obras na segunda metade do século XVI, aos poucos ela vai também se repopulando,
né? E também há muitos trabalhos, essas zonas internas aos muros passam a ser cada vez mais zonas cultivadas. E isso leva, então, a uma série se ao arar a terra, ao mexer na terra, se acabava muitas vezes encontrando pedaços de estátuas, ou mesmo estátuas antigas que estavam na superfície. Tá? Uma das poucas exceções a isso é essa estátua equestre de Marco Aurélio. Essa estátua, ela nunca foi derretida e ela nunca foi... e ela nunca desapareceu, digamos assim, porque na época medieval houve uma confusão entre a figura de Marco Aurélio e a figura de Constantino o Grande, de Constantino I, né, que foi o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. Então, essa estátua foi associada à figura de Constantino. E assim foi feito até pelo menos o século XVII. No século XVII, a gente tem uma representação famosa do Bernini, do Constantino, que fica na entrada de uma porta principal do Palácio Apostólico Papal, e nessa porta tem esse Constantino que tem barba e que se parece bastante com essa figura de Marco Aurélio. É só mais à frente, com o estudo das moedas, das numismática, que se percebeu esse equívoco, se percebeu que o próprio Constantino não tinha nem barba, ele era um imperador imberbe. Mas, então, por causa disso, essa estátua se preservou, pelo menos desde o século VIII, ela ficava em frente à igreja de São João em Latrão, que em Roma é a igreja que representa o poder do Papa como bispo de Roma, né? Então, enquanto São Pedro representa o poder do Papa como bispo universal, como bispo da Igreja como um todo, né? Então, esse poder local e o poder universal. E essa mesma estátua, em 1538, ela vai ser deslocada para essa praça, chamada Praça do Capindólio, que fica no topo de uma colina aonde ficava o Senado romano e aonde, durante, digamos assim, o retorno do papado vai se tornar um centro do poder, digamos assim, da Câmara dos Vereadores, do Senado romano, mas que não é mais o Senado dos romanos, mas é o Senado da cidade de Roma, né? E aí o Michelangelo, talvez muito poucos de vocês saibam, ao fim da sua vida, eu vou falar isso um pouco mais no nosso próximo encontro, ele vai abandonar um pouco, vai deixar de lado a escultura e a pintura e vai se dedicar, sobretudo, à arquitetura, né? E essa praça, pensada para se colocar essa estátua de Marco Aurélio / Constantino, né, foi um dos projetos que ele fez, né? Ele mesmo faria, a um certo ponto, um dos projetos para a reconstrução da própria Catedral de São Pedro, certo? Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso no nosso terceiro encontro, mas esse horizonte ele era um artista completo, né? Ele atuava, ao longo da sua vida, atuou nos mais vários lugares que eram possíveis dentro daquelas que Vasari vai denominar as artes do desenho, né? Que no caso é a pintura, a escultura e a arquitetura, porque todas elas partem, né, de um projeto, de uma preparação feita a partir do desenho. Essa pequena espírito pastiche, né, que é uma cópia, uma cabeça de uma estátua no corpinho de outra, também era conhecida, né? Durante a Idade Média, eu acho que é a única junto com a do Marco Aurélio, que se sabe hoje, né? Mas aí, o que começa a acontecer, né, é que a gente começa a ter testemunhos escritos, né, do surgimento, do conhecimento, da descoberta dessas esculturas, né, que são encontradas em Roma, né, e
por exemplo, como esse testemunho do Lorenzo Ghiberti, que é um dos representantes daquela primeira geração florentina de pintores que se associam à proposta albertiana de uma arte pictórica, escultórica, matematizada e prospéctica, que comenta da descoberta dessa estátua de uma hermafrodita em tamanho de criança, né, que teria acontecido dentro de uma cloaca em Roma. Então, como eu disse, na medida em que a cidade vai tomando viva e vai sendo mexida, a terra de Roma vai sendo mexida, ela vai nos mostrar, no caso, vai mostrar a eles uma série de estátuas que estavam ali conservadas nas suas entranhas, né? Por exemplo, em 1465, a gente vai encontrar essa estátua de Hércules, que é uma estátua de bronze dourado. É uma coisa bastante interessante que essas estátuas de bronze, elas são as que menos sobreviveram, porque, na maioria das vezes, durante a Idade Média, essas estátuas acabavam sendo derretidas, né? Porque fazer canhões ou fazer outras coisas. Então, tirando essa estátua de Marco Aurélio, a gente quase não tem estátuas de bronze, e essa do Hércules é realmente uma exceção, certo? Ela só sobreviveu porque estava justamente enterrada. O que a gente vai ter muito mais disponível vão ser essas cópias romanas de originais gregos. Isso é uma coisa estranha para a gente, e uma coisa bem particular da arte antiga, é que a gente celebra, né, e vai aos museus para verem cópias, e não para ver os originais. Os originais, na maioria das vezes, são perdidos, e os conhecimentos que a gente tem sobre esses originais, as estátuas, as quimeras que foram feitas pelos grandes artistas da Grécia, né, a gente tem esse conhecimento através muito mais dos textos narrativos, dos textos da antiguidade, como, por exemplo, a História Natural do Plínio Velho, ou a descrição da Grécia do Pausanias, que o Pausanias é um geógrafo, então ele vai viajando e vai visitando as cidades e dizendo essas grandes estátuas que ficavam lá e que eram cultuadas no mundo antigo, né? E o Plínio talvez seja a enciclopédia do Plínio, é a mais importante, junto com o Vitrúvio, para a transmissão desses conhecimentos artísticos da antiguidade para o Renascimento, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem essas figuras, por exemplo, femininas de Afrodite, né, que são chamadas, que são cópias. Então, a gente não tem os originais, só tem as cópias. Então, para nós, tudo que é cópia romana, a gente conserva como se fosse um original, porque é o que a gente tem, né? Então, essas cópias romanas, há várias cópias dessas Afrodites quinídeas. Ela tem esse nome, porque, como explica Plínio, Praxíteles foi o autor dessas estátuas, e dizia que haviam duas Afrodites na antiguidade, uma vestida e uma nua. E a primeira seria exposta na ilha de Cos e a segunda na ilha de Cnidos. Então, em Cnidos, né, a Afrodite seria cultuada nua, né? Então, toda vez que a gente encontra uma Afrodite, uma deusa Afrodite no seu banho, em geral é esse o tema da estátua, né? Tanto que vocês podem ver, tem esse vaso com a roupa em cima, apoiada, né? Ela é chamada de Afrodite Cnídia ou Vênus Cnídia, certo? É curioso, né, que a gente tem, em geral, dois tipos de Afrodite. A Afrodite púdica, que é essa que cobre o seio, né? E que é, por exemplo, que vai servir de modelo para a Vênus do Botticelli, por exemplo, ela sai do mar, ela está se cobrindo, né, nessa posição que vem da estatuária clássica, e essa outra, né, que ela está no banho, mas não está se cobrindo. Todavia, a gente poderia dizer que é a partir da última década do século XV que algumas estátuas vão ser descobertas e vão causar um grande furor no meio artístico e no meio cultural romano, e depois, indiretamente, fora dali,
né, através da difusão de gravuras e desenhos dessas estátuas, e essas estátuas vão ser estátuas que vão acabar ficando na posse do papado e sendo colocadas dentro justamente desse palácio apostólico que a gente mencionou, né, aonde ficava justamente a Capela Sistina. É no contexto desse palácio que, então, vão convergir essas estátuas. A primeira delas é o Apolo de Belvedere. É uma estátua monumental, ela tem mais de 2 metros de altura, e ela foi descoberta em 1489 por Giuliano della Rovere, que vai virar o Papa Júlio II, que é o Papa que contratou o Michelangelo para fazer o teto da Capela Sistina, né? Quando ele vira Papa, ele vai deslocar essa estátua do palácio da família dele para um pátio que ele vai chamar o Pátio da Boa Vista, da Bela Vista, porque é um pátio que você teria uma bela vista, né? E que em italiano se chama Cortile, que quer dizer pátio, del Belvedere, que quer dizer boa vista, né? Bela vista. E daí por isso que essa obra vai se chamar o Apolo, que é o deus que está ali representado, de Belvedere, que é o Apolo que fica no pátio do Belvedere. Aqui a gente tem uma imagem desse pátio que foi mandado construir justamente para hospedar, né, essas estátuas da coleção papal de antiguidades, certo? Mas outras estátuas romanas também vieram à tona nessa época, né? Como, por exemplo, o Pasquim, que fica numa praça de Roma que tem hoje esse nome, é a Praça do Pasquim, né? Que é uma estátua, é um pedaço de um grupo escultório que foi descoberto no início do século XVI e que durante a época moderna ficou muito famoso porque as pessoas utilizavam essa estátua que ficava numa praça pública para colar notícias, para colocar charge, para fazer uma espécie de difusão de notícias que eram secretas, e esse tipo, e por isso que a gente tem alguns jornais, por exemplo, que se chamavam antigamente o Pasquim, que faziam referência ao uso que se fez dessa estátua romana. Mas aí, com certeza, a estátua que mais causou impacto na obra de Michelangelo e que causou mais impacto em toda uma geração, impacto esse que vai dar, em certa medida, origem a um movimento, né, que a gente hoje chama, um movimento artístico que hoje a gente chama de maneirismo, né, é o Laocoonte e seus filhos, certo? Eu vou explicar um pouco mais o que era o maneirismo, mas basicamente o Vasari ele vai dizer nas suas vidas, que eu já falei na aula passada, que a história da pintura renascentista pode ser dividida em várias maneiras, ou seja, em vários modos de fazer, né? O primeiro, que era esse da primeira geração, da geração do Masaccio, da geração do Donatello. O segundo, que é esse da geração do Ghirlandaio, do Botticelli, dessa geração do qual a gente viu o resultado, o avanço técnico desses conhecimentos daquela geração ali, e uma terceira geração, que seria a geração de ouro, digamos assim, que era composta justamente pelo Leonardo, que, segundo Vasari, teria trazido um sopro de vida à pintura, né? E o Rafael Zanzio, que estava ali em Roma trabalhando junto com o Michelangelo, o papado nessa mesma época, e o próprio Michelangelo, mestre de Vasari, né? E depois, a quarta maneira seria essa maneira dos alunos, dos seguidores de Michelangelo, né? E é isso que vai dar essa ideia de maneirismo, de que a gente vai tratar no nosso próximo encontro. Mas vamos falar, então, do Laocoonte. O que é o Laocoonte? Esse Laocoonte também é uma estátua monumental, ela tem quase 2,5 metros de altura, certo? E ela é provavelmente uma das primeiras contatos que o mundo renascentista tem com a estatuária helenística antiga.
Se a gente estudar, digamos, uma diferença entre o que a gente chamaria hoje, né, de arte grega clássica, a gente pode olhar lá para a Paula de Belvedere e identificar essa posição serena, um tipo de musculatura menos estriada, formas mais alongadas e uma expressão mais serena, mais tranquila, né? Ao contrário, a escultura helenística, ela é uma escultura essa que acontece, né, no período helenístico, que é o nome que se dá à arte que se produz no território grego e no Oriente, digamos assim, dos territórios que haviam pertencido a Alexandre o Grande, e que quando tem a fragmentação do Império do Alexandre o Grande, esses vários reinos que vão produzir uma arte sob influência da tradição greco-romana vão produzir uma arte muito mais dramática, muito mais expressiva, muito mais focada no sentimento, na expressão do sentimento, do que a arte do período clássico, né? Então, essa arte produzida já mais tardiamente no mundo grego vai também ser copiada pelos romanos, porque os romanos, quando eles conquistam a Grécia, eles vão se deparar com uma cultura muito mais complexa do que a deles, seja do ponto de vista filosófico, seja do ponto de vista da literatura, seja do ponto de vista da religião, como do ponto de vista da arte. Então, o grande edifício filosófico, literário e, em certa medida, artístico, em grande medida artístico-religioso do mundo romano, vai se construir a partir do contato entre a cultura romana e a cultura grega, né? E a cultura grega vai entrar no mundo renascentista através de Roma, né? É através de Roma que eles vão ter contato com isso. E nesse momento, não é claro para eles essa diferença que a gente faz hoje entre a arte clássica e a arte helenística. E eles são profundamente comovidos, tocados por essa figura do Laoconte. Quem é o Laoconte? O Laoconte é um sacerdote, né, troiano, certo? Que, dotado desse dom, né, da vidência, de conseguir enxergar o futuro, né, ele sabe do plano dos gregos, ele sabe do plano do cavalo de Troia, e para que ele não possa por fim, né, a vitória dos gregos, se enviam, os deuses enviam que estão do lado dos gregos, enviam essa serpente vinda do mar, que vai então matar ele e os seus 2 filhos, certo? E é esse momento que é representado aqui nessa obra, né? E que é um momento de intensa dramaticidade. Essa dramaticidade também é marcada pelo gesto, esse corpo contorto, sofrente que ele tá aqui representado, né? E que vai ser e que vai acabar, como a gente vai vendo, servindo a partir de então de modelo para a construção dos corpos do Michelangelo. Se a gente pensar no corpo do Davi, né, que foi feito ainda quando ele estava em Florença, ele é muito mais apolíneo, né? Essa apolíneo é uma expressão que se usava no século XIX, justamente em referência ao Apolo de Belvedere, a essa figura, essa ideia de calma, de sobriedade, de tranquilidade, né? Essa ideia que se tinha de que os deuses não sofrem, né? Que está expressa na ideia de Apolíneo, né? E aqui a gente teria muito mais uma expressão daquilo que depois a gente chamava de dionisíaco, né? E uma escolha por representar aquilo que a teoria da arte vai chamar de o attimo fulgente, que é o momento exato da ação onde ela é mais intensa, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, porque isso vai acabar impactando também uma longa duração também naquela que a gente vai chamar de arte barroca, certo? Então, a chegada
do Laocoonte, a descoberta disso na casa do imperador Tito, dessa obra que é mencionada pelo Plínio, então eles conseguem identificar rapidamente qual é a cena que é ali representada, né? Vai causar um grande impacto. Essa obra vai ser colocada no mesmo pátio do Belvedere, em frente ao Apolo, onde está até hoje, né? Se vocês forem ao Museu Vaticano, ele vai estar ali. Então, Michelangelo e Rafael tinham acesso direto a essa obra, né? E é bastante curioso, há uma anedota sobre essa obra que diz respeito a esse braço, né? Esse braço que está virado para trás, que quando a obra foi encontrada, ela não tinha esse braço, né? E que teria havido um debate, porque havia muitas vezes nessa época a prática, né, de que os escultores da época produzissem braços para completar o que faltava nas estátuas. Então, não é como hoje, que tinha essa ideia de não, a gente tem que só conservar a peça como ela é, mesmo faltando um pedaço. Não, se completava. Então, tem essa anedota de que houve um debate entre o Michelangelo e o Rafael, dizendo de qual seria a posição correta do braço, como fazer o braço, né? E que se teria feito, então, Michelangelo dizia que o braço seria para trás, Rafael dizia que era para frente, chegou a se fazer esse braço para frente, mas depois se procurou e se encontrou esse braço, e, segundo a anedota, Michelangelo é quem tinha razão. Outros torsos, né, como a gente chama, sem cabeça, ou sem as pernas, ou com uma parte muito fragmentária delas, também chegaram nesse contexto do pátio do Belvedere, né, como esse caso chamado o torso do Belvedere, que tem esse nome pela mesma razão, certo? Ele já era conhecido anteriormente, mas ele tinha sido descoberto no Palácio Colonna ainda no século XV, mas foi no iníciozinho do século XVI, justamente durante o pontificado de Júlio II, que ele passou, então, a integrar as coleções papais. Então, esse foi outra peça que certamente influenciou muito diretamente esse torso, que também é claramente um torso helenístico, né? A gente identifica por causa justamente dessa musculatura estriada, dessa representação do corpo mais viril, em certa medida, em relação aos modelos apolíneos, e que a gente aqui tem uma imagem da parte de trás, né? E a gente pode agora, digamos assim, voltar, né, para a Capela Sistina e tentar e conseguir, então, perceber essa grande influência que esses modelos da antiguidade, não só modelos formais, modelos de corpos da antiguidade, vão infligir, digamos assim, na produção artística e da concepção artística do Michelangelo. Então, se a gente voltar, olhar para o teto, né, eu sempre, toda vez que eu penso nessa obra, eu sempre penso na dificuldade que era de fazer esse teto, né? A gente olha agora essa perfeição de proporções, de espaços. Talvez não seja tão claro para vocês, mas o teto é muito alto, né? O teto é muito elevado, né? E ele pintava isso de uma espécie de andaime que ele construiu, né? De baixo para cima, assim. É impressionante como ele conseguia calcular e pintar isso da posição onde ele se encontrava e conseguir esse resultado perfeito. Segundo Vasari, no final da obra, ele estava tão acostumado a ficar deitado nesse andaime que ele já não utilizava nem sequer esboços, que ele pintava direto no teto, e que ele conseguia fazer esse cálculo das proporções de uma maneira assim que eu acho que, do ponto de vista técnico, né, tentar compreender como isso foi feito é algo muito difícil, e realmente eu acho que é aí que é onde reside
entre outras coisas, a grande genialidade da mente do Michelangelo, né? Mas, enfim, voltando aqui para esse olhar, depois disso que eu falei para vocês, a gente volta aqui para olhar para esse teto e a gente começa a perceber o quanto esses modelos da antiguidade, né, porque foram importantes na construção dessas representações, né? Então, por exemplo, se a gente olha aqui para essa criação do homem e a gente olha para o esboço que ele faz, claramente fica evidente para nós agora o quanto essa fisicidade do Adão é construída a partir do modelo oferecido pelo Laocoonte, né? Essas posições que são, que eu diríamos assim, contortas, né? A gente começa agora a ter o surgimento dessas posições que são associadas ao maneirismo, em que o corpo parece levemente ou mais girado, né, em torno de si, essas formas elípticas, né, que vão caracterizar, em certa medida, a arte desse maneirismo de que a gente vai falar no nosso próximo encontro. Então, fica mais nítido para nós como a relação do Michelangelo com a antiguidade não passa somente por uma questão teológica ou por uma conciliação de matriz patrística entre essas duas tradições. Ela passa, sobretudo, eu diria, por essa admiração pelas formas antigas, pela admiração, a representação do corpo feito pelos antigos, e ele encontra uma maneira de trazer para dentro da representação, onde havia espaço para isso, dentro da representação cristã, porque a nudez ela tem muito poucos espaços dentro da representação cristã. Em geral, é justamente a criação de Adão e a expulsão do paraíso, que são esses momentos. E é justamente essas cenas que ele escolhe representar da Gênesis, e a gente aqui novamente, a gente vê, né, essa corporidade maciça, né, que os corpos adquirem graças à influência desses modelos da estatuária antiga, em particular esses modelos helenistas dos torsos e do Laocoonte, né? O que é bem curioso é que esse modelo é transposto pelo Michelangelo também para as figuras femininas, né? Ele poderia ter utilizado como modelo as Vênus de Cnidos que eu mostrei para vocês, né? Essas Vênus, mas na verdade ele não opta por isso, ele opta por representar as mulheres com esses corpos musculosos, como se fosse uma versão feminina do Laocoonte, que na história da arte a gente tem tem a tradição de chamar de donna virile, que quer dizer mulher viril, né? Isso vai aparecer aqui, e isso vai aparecer também nas esculturas que ele vai fazer, por exemplo, na Capela dos Médicis, lá em Florença, na sacristia da igreja de São Lourenço, onde ele vai trabalhar mais adiante, e aonde ele vai, então, também esculpir essas mulheres com corpos que são masculinizados, não? E isso também vai aparecer bastante claramente nas suas sibilas, né? As sibilas com as quais nós começamos essa aula, e que aqui, especificamente, a sibila cumana, que de todas elas é aquela que ele representa com uma maior potência viril, uma maior potência muscular, né? Essa sibila que é tão importante porque justamente é ela que aparece nas éclogas de Virgílio que eu falei anteriormente. Mas isso também é bastante curioso que ele tenha optado isso justamente pela Sibila de Cuma, porque a Sibila de Cuma ela era uma sacerdotisa de Apolo,
E segundo o mito antigo, ela era uma sacerdotisa que, a um certo ponto, ela se encontra com Apolo e pede a Apolo que ele faça ela viver, né, tanto tempo quanto os grãos de areia que ela conseguia segurar na mão, né? Então, segundo essa lenda, ela teria vivido o equivalente a 10 vidas humanas de mais de 100 anos. Então, essa Sibila teria vivido mais de 1000 anos. Só que, quando ela pede para Apolo para viver, né, tanto tempo, ela se esquece de pedir a juventude eterna. Então, segundo a narrativa, ela vai sumindo, diminuindo, que no final desses 1000 anos, quando você ia para a caverna onde ela passou a viver, né, a única coisa que tinha sobrado dela era a voz. Então, ela tinha uma voz muito fina e sutil com a qual ela proferia as suas profecias. Então, é meio paradoxal que justamente essa Sibila, que literalmente desapareceu, perdeu todas as suas formas, tenha sido aquela a qual Michelangelo tenha optado por representar de maneira tão viril. Uma outra Sibila, onde essas formas aparecem de maneira bastante evidente, é a Sibila líbica. Aqui a gente vê o esboço preparatório que ele faz para esse afresco, né? E nesse cartão preparatório você percebe que ele estuda essa anatomia e que claramente o seu desenho tem ainda uma tensão muscular muito mais, onde isso se evidencia muito mais do que depois no afresco, que talvez não permita, pela forma como ele é feito, né, uma representação tão forte, assim, tão evidente da musculatura, né? E ela não só apresenta essa musculatura que provém desses estudos, como eu disse, de uma anatomia inspirada nos modelos helenísticos, mas ela também aparece nessa posição contorta, virada para trás, onde ela coloca o seu livro profético em cima ali de uma espécie de altar, né? E é bem curioso porque essa mesma posição, uma posição muito parecida com que a Virgem daquela Sagrada Família do Tom do Doni que eu mostrei para você entrega a criança para São José, certo? Então mostra como justamente nesses anos, né, de 1506, 1507, Michelangelo vai ser o grande difusor dessas tentativas de representar o movimento que já interessavam para ele lá atrás, quando ele pensava nos sarcófagos romanos, mas aqui levados a uma outra dimensão, a uma complexidade muito maior, né? Essas mesmas contorções vão aparecer nos profetas, né, como aparecem aqui na representação de Jonas, que eu já mostrei anteriormente, e vão aparecer nos seus ignudos, né? E os ignudos são, talvez, na minha interpretação, o principal elemento, né, iconográfico que confirma a tese sustentada por Vasari de que esse programa foi realmente concebido, né, por Michelangelo, o programa iconográfico do Teatro da Capela Sistina. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque, se por um lado, né, as sibilas, elas sempre foram parte da iconografia, ou pelo menos do pensamento, apareciam iconograficamente ou discursivamente nos textos medievais. A gente já tem várias representações das sibilas
na pintura florentina, no século XV. A gente tem as sibilas, por exemplo, do Ghirlandaio na Capela Sassetti. A gente chega a ter representação das sibilas do norte da Europa. O Van Eyck, por exemplo, também tem lá as suas sibilas. Então, por mais que para nós, né, essa presença das sibilas enquanto elemento com que compõe essa cristandade que se alia com a tradição clássica, cause um certo estranhamento, né? A sibila, não nas formas helenísticas, não nessa forma que o Michelangelo cria a partir desses modelos da antiguidade. Elas apareciam em outras formas, mais tradicionais. Mas a grande novidade nas sibilas do Michelangelo é a forma. Mas os ignudes não. Eles são quase uma criação, a maneira como ele encontra, né, para uma maneira muito própria dele de apresentar e de representar a força e a importância que a antiguidade tinha na cultura cristã. Então, eu acredito que esse é talvez o elemento confirmatório mais relevante para talvez tentar confirmar a tese do Vasari. Isso nos leva, então, a pensar a influência dessas mesmas formas no juízo final que ele vai fazer muitos anos depois no altar da Capela Sistina, certo? Eu vou falar mais do juízo final no nosso próximo encontro, porque ele já marca uma ruptura com aquela narrativa da janela que eu falei para vocês, com uma construção narrativa, uma estrutura pictórica baseada nos modelos florentinos clássicos, né? A gente percebe aqui que não tem mais aquela divisão em partes, não tem mais aquelas estruturas arquitetônicas que acabam criando uma falsa arquitetura e com essa divisão, a divisão das várias cenas através desses nichos, né? Isso vai desaparecer, né? Aqui a gente tem uma outra linguagem que retoma certos elementos medievais e que, em certa medida, lança também, abre um caminho para um outro tipo de representação que vai depois ser utilizada pela arte barroca e, como eu disse, arte maneirista e pela arte barroca, de que a gente vai falar no nosso próximo encontro. Mas eu não podia deixar de mostrar como do ponto de vista da corporidade das figuras, a influência dessas figuras, a presença das figuras maciças, a influência da escultura helenística ainda se faz presente. A presença dessa força representativa dos modelos antigos ainda se faz presente, né? Em particular, é muito curiosa aqui a representação da figura do Cristo, né? Depois de séculos, né, em que o Cristo passou a ser representado a partir do século VI depois de Cristo, como um Cristo segundo o modelo sírio, que a gente diz, que é o modelo que vai vir de Bizâncio, que é o Cristo barbado, né? Ele vai optar por fazer esse Cristo imberbe, esse Cristo sem barba, né? Que, por um lado, retoma uma representação dos primeiros cristãos, as representações paleocristãs que apareciam nas catacumbas, as representações de Cristo, pelo menos até o século IV, eram desse Cristo sem barba, né? A representação dele de barba, que nos é conhecida, ela é uma construção que tem uma matriz oriental e que não era a realidade da representação da comunidade, por exemplo, cristã em Roma, na época de Pedro, por exemplo, e nem nos séculos sucessivos. Até a época de Constantino, o Cristo era representado sem a barba. Mas os autores, na verdade, dizem que esse Cristo, ele é o rosto desse Cristo é diretamente inspirado
no rosto do Apolo de Belvedere, né? E essa associação de Cristo a Apolo, que também se revela, em certa medida, por essa luz, né, que aparece ao fundo da figura, né, esse Cristo associado ao Sol, né, esse Cristo-Sol, que nesse momento talvez até represente, segundo alguns autores, uma simpatia que o catolicismo teve num primeiro momento com o heliocentrismo, né? Porque o heliocentrismo ele vai ser combatido mais adiante, né, no século XVII, pelo catolicismo, mas no primeiro momento ele foi perseguido pelos protestantes e teve uma certa simpatia nos ambientes católicos, né? E o heliocentrismo permitia, talvez, uma associação, um paralelismo mais evidente entre essas teorias heliocêntricas permitiam uma associação mais evidente entre a figura de Apolo e a figura de Cristo, como é feito aqui nessa representação, né? Isso causou muita polêmica, mas a coisa mais importante é pensar como o Michelangelo resolve, de uma maneira muito positiva, muito, digamos assim, aberta a essa fusão dessas duas culturas, uma abertura que, como a gente vai ver, não vai ser mais possível, né, nos anos sucessivos, devido ao concílio, às decisões tomadas pelo Concílio de Trento e as grandes preocupações que a reforma vai trazer para dentro da Igreja Católica. É curioso, porque o próprio Michelangelo, como a gente vai falar, estava ligado, no final da sua vida, a certos grupos mais progressistas da Igreja Católica, que não só estavam dispostos a essa fusão, né, mais intensa entre a tradição pagã antiga e a tradição cristã, como também a uma maior tolerância com os debates propostos pelos protestantes. Mas, enfim, isso é uma história para nosso próximo encontro. Eu agradeço vocês mais uma vez pela companhia e nos vemos na nossa próxima aula. Muito obrigada.